Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo. Depois de um longo ano sem vídeos, resolvi voltar. Fiquei com um pouco de saudade do xadrezinho, nosso esporte tão querido. Bem, eu fiquei um pouco afastado esse ano, porque é ano de vestibular. Mas agora, como já passou o Enem, eu resolvi voltar. Estou com bastante tempo. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é ensinar o xadrez, esse esporte tão bonito. Ensinar novas pessoas a ver como esse esporte é legal, interessante. Porque ele é muito complexo. E cada dia que eu jogo ele, eu fico mais impressionado com a grandiosidade desse jogo. Então eu quero poder mostrar isso para mais pessoas. E bem, eu já estava com uma ideia de querer voltar. E ontem eu joguei uma partida muito interessante, que eu achei que podia interessar mais pessoas. Que foi uma partida que estrategicamente foi muito interessante, porque ela teve alguns temas de estratégia muito legais. Infelizmente meu adversário não jogou num nível tão alto, ele cometeu alguns erros bem 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 fortes, mas na parte minha foi perfeita, porque eu consegui criar uma estratégia boa, uma estratégia muito legal. E até para dar uma dica para vocês de como atacar, como colocar as peças em jogo, eu acho que vai ser bem interessante. E no final eu consegui dar um checkmate muito legal. Então vai ter um pouquinho de estratégia e um pouquinho de tática. Vai ser bem interessante. Tá. A partida começou com um peão dama, d4, d5, gambitinho, c4, c6, desenvolver as peças, jogar o bispo para quando eu mandar e3 ele já ter saído e não ficar restringido. Cavalo bd7, cavalo f3, e6, semislava, né? e3, que nem eu falei. Agora eu já começo a querer tirar o bispo, fazer o roque. Bispo e7, bispo d3, até aqui normal. E o roque. Aqui talvez fosse interessante pro preto. D. Peraí. D por c4. Porque o meu bispo em d3 ele tem uma atuação muito interessante. Aqui ele tem muita mobilidade e ele pode atacar muito facilmente a ala do rei do preto. Opa, peraí. Pode atacar muito facilmente essa ala do rei preto aqui. Dama c2, reforçando o ataque. Então tem alguns temas. E se ele manda d por c4, ele força esse meu bispo a ter que tomar uma decisão. No caso, capturar o peão. E eu perderia um tempo aqui. Então talvez fosse interessante para ele. Mas sabe, não, ele rocou. Eu já tomei o peão dele de d5. Agora esse meu bispo fica bem tranquilo aqui nessa caixa de d3. Ele não vai ser expulso tão cedo. Cavalo por d5. Aqui ele capturou o meu peão, liberou o bispo. Só que aqui eu não gostei muito desse lance dele, porque esse cavalo acaba defendendo a ala do rei. E quando você captura, isso aqui acaba ficando meio sem defesa. Então não sei, talvez se fosse eu capturaria de peão aqui. Mas de cavalo não é ruim. Só tem que tomar um pouco de cuidado com a ala do rei. Cavalo por d5. Aqui, claro, ele quer tentar tomar meu bispo.
Então já antecipei, bispo por E7, dama por E7, cavalo por D5 e C por D5. Esse lance aqui também não foi lá tão bom, porque ele acaba abrindo essa coluna aqui, ó, que pode vir a oferecer contra-jogo para mim. O ideal pro preto seria tomar com o peão E, porque além dele abrir essa coluna aqui, deixa eu acertar aqui, tá, tomar de peão C. Além dele abrir a coluna para minha torre, o bispo dele fica sem movimento. Esse peão atrapalha. Dificilmente esse bispo vai ter algum jogo. No caso aqui, ele teria que jogar aqui e passar o bispo, mas mesmo assim teria esse peão aqui atrapalhando. Então por isso a gente não toma de peão C, a gente toma de peão E. Mas ele tomou de peão C. Seguindo aqui, dama C2, com uma dupla ideia. Primeiro, de controlar essa coluna. Segundo, de atacar esse peão, forçando o preto a ter que tomar uma decisão. Mandou H6. E aqui eu podia ter rocado, só que eu achei que era uma posição, eu podia tomar ela com um pouco mais de intensidade. Eu achei aqui que um H4 poderia ser bem preocupante para ele, porque um dia eu já posso estar jogando G4 e depois um G5, incomodaria bastante. Então aqui eu acho que eu crio mais problemas pro preto do que simplesmente rocar. Ele, prevendo a minha ideia, mandou F5 para barrar o G4 e impedir o bispo de ter tanta atividade assim. Só que esse lance, ele acaba sendo uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ele tira um pouco de mobilidade do meu bispo e acaba bloqueando o meu peão de jogar G4, ele acaba enfraquecendo muito a posição do preto. O roque começa a se criar alguns buracos. No caso, essa casa aqui, a gente consegue começar a ver algumas debilidades. Até que uma ideia bem interessante aqui seria jogar H5. Vou criar uma nova variante aqui. H5, tirar o cavalo, para depois colocar ele nessa casa chave aqui, que já ocuparia bastante espaço e limitaria muito o jogo do preto. Poderia ser uma ideia. Só que aqui eu pensei um pouco diferente. Eu roquei grande com a ideia de começar a avançar esses peões e abrir alas, para em um possível jogo um pouco mais adiante, eu estar com duas torres aqui, batendo direto no roque, a fim de pressionar e jogar bem agressivo, porque dificilmente ele conseguiria escapar aqui, porque duas torres apontando direto no roque, muito forte, não tem como tentar evitar. É um ataque bem pesado. A6, talvez ele esteja tentando colocar o bispo dele em jogo. E aqui eu tive uma ideia bem interessante. Eu fui jogar depois na engine, e esse lance deu que empatava o jogo.
por entregar o peão. Mas, tipo assim, a engine não é um... Tipo, se o cara jogar totalmente certo, ele consegue empatar. Mas mesmo assim é uma posição bem difícil pro preto. Porque ele vai ter que lidar com as minhas torres, vai ter que lidar com um ataque que tá chegando. E como é um jogo de rápido, então mesmo a engine dando que o jogo está empatado, eu ainda tenho muita chance nesse jogo. Porque eu tenho um plano concreto. E ele vai ter que se defender. Qual que é a ideia de cavalo H2? Eu entrego o peão H em troca de abertura de linhas. O que é abertura de linhas? Tipo assim, esse peão, ele tá me incomodando. Que ele bloqueia a torre. Bem, esse peão então atrapalha a minha torre. Ele tá na frente, bloqueio. Então a ideia minha é essa. Mandou B5, nem ligou pro meu peão. Então agora eu já avancei G4. Aí ele mandou dama para H4 e segui com o plano. Tirei o outro peão para passar a outra torre. Tomou. Cavalo F3. Cavalo F3. Tirei o cavalo, ameacei a dama, vai ter que sair. Aí ele teve essa ideia de tirar ameaçando meu cavalo. Na hora eu fiquei meio... porque me atrapalhou, eu queria já jogar isso aqui direto. Não consegui. Mas aí eu pensei em uma coisa melhor. Eu tiro a dama para C6, ameaço a torre dele. Se ele captura meu cavalo, eu capturo a torre dele. E eu tô melhor. E por incrível que pareça, ele capturou meu cavalo. Não entendi. Mas tá bom. Tomei a torre. Cavalo B6. Dama 7. E aqui eu já começo a estar com uma posição bem interessante. Minha dama faz pressão aqui. Está ameaçando o cavalo. E eu tô com uma torre entrando que vai meter muita pressão nele. Aí ele mandou cavalo C4. Eu podia ter mandado torre na G1 ameaçando mate? Podia. Por que eu não fiz? Porque aqui ele tem um plano bem chatinho também, de dama por peão ameaçando mate. E qual que é o problema? Esse cavalo dele tá forte aqui nessa posição. Então eu não quis arriscar. Já troquei o cavalo. Ele tomou. E agora eu joguei a torre. E aqui já não tem risco nenhum. Sou eu que estou atacando. Ele só tá com a dama no ataque, que não pode fazer muita coisa. E teoricamente que eu já estou melhor. Mandou torre F7, bloquear minha dama. Só que aqui eu tive uma ideia bem interessante. Eu mando dama na B8 e o bispo dele tá cravado. O único jeito de defender é tirando a torre. Só que no que ele tira a torre, eu desço a dama e ameaço o mate de novo. A única opção que ele tem é descer a torre de novo pra cá. E nisso eu tomo um bispo. Foi justamente o que aconteceu. Voltou a torre. Dama desceu. Torre desceu. E aqui eu mandei dama por C8. Só que aqui aconteceu um negócio bem interessante. Tô ganho na posição. Torre a mais. E ele não tem muito o que fazer. Aqui ele mandou rei H7.
rei aqui. Eu podia ter feito outros lances. Só que eu vi um mate aqui. Muito legal. Eu queria fazer de exercício, mas infelizmente o computador deu spoiler. Também como o vídeo já tá meio longo, eu acho legal terminar logo. Tá, torre para H6. Aqui ele não tem como fugir. Se rei por H6, dama mate. Se peão por H6, dama mate. Então aqui ele seguiu com rei H6, dama H8 mate. A partida acabou. Eu ganhei. E eu achei ela bem legal. Espero que vocês também tenham achado. Por favor, comentem, compartilhem o vídeo. O apoio de vocês é muito importante. E é isso, valeu, falou e até mais.